gente, tudo bem? Eu sou a professora Mariana, da faculdade, as pessoas me chamam de Minerva, é meu apelido lá. E agora eu vou dar aula para vocês nesse segundo bloco do cursinho Formar, junto com a professora Elaine. Então a gente vai fazer o mesmo esquema de revisar, igual estava sendo feito. Então a cada 15 dias eu vou ter uma aula com vocês. E hoje a gente vai começar a estudar o reino fungi. Então a gente vai estudar os fungos. Continuando naquela linha de classificação biológica que vocês estavam tendo, né? Vocês já viram vírus, bactérias, protozoários. E agora a gente vai estudar um pouquinho dos fungos, tudo bem? Bom, então, quais que seriam as características gerais de um fungo? Porque a gente já conhece fungos, né? A gente já viu cogumelos, a gente vai ver outros exemplos de fungos, mas esses organismos, eles têm características muito particulares que fazem a gente classificar um fungo como um fungo. A primeira característica é que os fungos são eucariontes. Então, acho que vocês já devem ter visto isso nas aulas anteriores. Organismos eucariontes são aqueles que têm um núcleo para guardar o material genético. Então, vamos lembrar lá nas bactérias? As bactérias não têm núcleo, elas são chamadas de procariontes. E o material genético fica disperso por toda a célula do organismo. Aqui não, aqui os fungos eles são eucariontes, então eles vão ter essa membrana que é um núcleo, guardando todo o material genético num espaço específico da célula. Os fungos, gente, eles podem tanto ser uni como pluricelulares. Então a gente pode ter um fungo que é uma única célula, que a gente já vai ver exemplos, e a gente também pode ter fungos que são enormes e são formados por milhares e milhões de células. Então a gente tem essa variação dentro desse grupo. Uma coisa muito importante da gente lembrar dos fungos é que eles são heterótrofos. Então, eles não vão, guardem isso muito bem na cabeça, eles nunca vão produzir o próprio alimento. Então, nas próximas aulas que vocês forem ter comigo, a gente vai ver um pouquinho sobre plantas, né? A gente vai conversar um pouco sobre botânica. E a gente vai discutir que as plantas, elas fazem fotossíntese. Então, elas são chamadas de autótrofas, elas produzem o próprio alimento. No caso dos fungos, eles não conseguem. Eles são heterótrofos iguais a gente. Eles precisam de uma fonte externa de alimento para poder ter a sua fonte de energia. Tudo bem? Muitos dos fungos são considerados decompositores ou saprófagos. Esse nome é meio feio, mas vocês podem encontrar por aí assim também. Então, muitos fungos eles vão atuar decompondo a matéria no ambiente. Então, quando a gente pensa num pão embolorado, por exemplo, o fungo ele está decompondo aquele pão. E a gente pode encontrar fungo tanto no ambiente terrestre, e se a gente está um pouco mais acostumado, né? A gente vê um cogumelo crescendo no jardim, a gente vê um bolor crescendo na comida que não devia estar lá, mas a gente também tem muitos fungos que vivem no ambiente aquático. Inclusive, tem muitos fungos que são parasitas de peixes. Tudo bem? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que é como vocês podem ver uma árvore da vida nos principais vestibulares costuma cair assim. Então, a gente tem aqui na base o reino Monera, que tem as bactérias, o reino protista, que são as algas e protozoários, e aí a gente tem 3 linhagens diferentes: as plantas, os fungos e os animais. E essa divisão dessas 3 linhagens é feita baseada na nutrição desses organismos. Então, aquilo que eu tinha falado, né, deles serem heterótrofos e etc. Então, as plantas, como a gente falou, elas fazem fotossíntese, então aqui elas são divididas nesse ramo por fazerem fotossíntese. Os fungos, a gente vai conversar que eles absorvem a matéria orgânica do ambiente. E aqui os animais, que são a gente ingere o alimento, né? A gente bota para dentro do nosso corpo. Então, vocês podem encontrar por aí esse tipo de árvore da vida. Outras características dos fungos que são muito importantes é a presença de parede celular. Então, as bactérias também têm parede celular, as plantas principalmente têm parede celular, e os fungos também têm. O que vai diferenciar um grupo do outro, então, se é uma parede celular de bactéria, se é uma parede celular de planta ou de fungo, é a composição dessa parede celular. No caso dos fungos, ela é feita por quitina. Quitina é um açúcar, então é um polissacarídeo que vai formar a parede celular desses fungos. E algo muito interessante desses organismos é que eles vão armazenar energia em forma de glicogênio, assim como nós e outros animais.
Então, a gente tem o armazenamento de glicogênio principalmente no nosso fígado. Então, é a primeira energia que a gente vai utilizar quando a gente está um tempo sem comer. E os fungos, eles também, eles não têm fígado, obviamente, mas eles também conseguem armazenar um pouco dessa energia em glicogênio. Então, eles se aproximam um pouco da gente em relação a isso. E na natureza, a gente pode ter tanto fungos que são de vida livre, então cogumelozinhos que a gente encontra na natureza. A gente pode ter fungos que são parasitas. Eu trouxe um exemplo que eu acho muito interessante. É uma formiga aqui, que ela é parasitada por um cogumelo. E esse cogumelo, ele invade o sistema nervoso dessa formiga e essa formiga vira como se fosse um zumbi. O fungo consegue controlar tudo na formiga. Um parasita bem interessante. E a gente também tem organismos que são simbiontes. Então, eles vão viver numa relação de mutualismo. Lembram da aula de ecologia que vocês tiveram, de relações ecológicas? A gente vai discutir mais um pouquinho para frente. Então, a gente tem alguns fungos que são simbiontes, eles vivem unidos com um outro organismo, que é o caso dos líquens, e a gente vai conversar mais para frente. Trouxe 3 exemplos aqui de fungos para a gente ver. Então, a gente comentou, né, que o fungo ele pode ser unicelular. E aí, como exemplo de fungo unicelular, eu trouxe a levedura. Então, se a gente pensar no fermento biológico, que a gente usa para fazer pão, massas, etc., aquele fermento biológico nada mais é do que várias leveduras. Então, são vários fungozinhos de uma única célula que formam o fermento biológico. Aqui nessa foto, na microscopia, a gente até consegue ver essa levedura se dividindo. Então, aqui onde eu estou apontando com o mouse, a gente tem a levedura mãe e aqui um brotinho nascendo, que é a levedura filha. Outro exemplo que é muito comum no nosso dia a dia é o bolor. Quem imaginava que o bolor era assim? Também é uma microscopia muito interessante. E a gente vê o bolor, né? Parece uma poeirinha, mas olha como que ele é. Ele tem uma estrutura bem complexa, ele é formado por várias e várias células. E um exemplo que a gente também consegue visualizar muito bem são os cogumelos, que eles já são vistos a olho nu, a gente não precisa de microscópio, eles têm um corpo bem complexo também. Falando um pouquinho sobre o corpo desses organismos, né, a morfologia dos fungos, a gente pode dividir o corpo de um fungo, principalmente de um cogumelo, quando a gente fala em organismos que são pluricelulares, em micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Todo o corpo do fungo, quando a gente fala de fungo pluricelular, pode ser o bolor, o cogumelo, eles são formados por hifas. Hifas são filamentos, como se fossem fibrazinhas, que são formados por células. Algumas dessas hifas podem formar como se fossem raízes do fungo, formando micélio vegetativo, mas tem algumas hifas que elas vão formar uma estrutura reprodutora, que é o micélio reprodutivo. Então, a parte que a gente vê aqui de um cogumelo, por exemplo, com esse chapeuzinho, esse tronquinho, é o micélio reprodutivo. São as hifas que se organizaram de uma maneira diferente, formando então aqui o chapeuzinho e o tronco do cogumelo. Aqui embaixo, provavelmente debaixo da terra, a gente tem as hifas vegetativas, né, formando o micélio vegetativo. A gente não vê, mas tá aqui. Confia em mim que se a gente desenterrar esse cogumelo, a gente vai ver o micélio vegetativo. Então, nesse micélio reprodutivo, nesse chapeuzinho que a gente tem aqui, as hifas elas vão se organizar em estruturas que a gente chama de esporângios. E esses esporângios vão produzir esporos. Esses esporos vão ser muito importantes para a reprodução. Por isso que esse micélio é chamado de micélio reprodutivo. Algo muito importante também da gente falar é sobre o bolor. Quando a gente vai comer um pão e a gente vê que está embolorado, muita gente fala, é só tirar a parte que está com bolor. Só que aquilo que a gente vê a olho nu no pão, que é o bolor, é só a parte reprodutiva. Se eu tirar aquela superfície, eu vou estar tirando o micélio reprodutivo, mas é capaz que ainda tenham sobrado hifas do micélio vegetativo. A gente não consegue ver isso a olho nu no bolor. Então,
Por isso, quando vocês tiverem alguma comida embolorada em casa, não comam, porque vocês podem até ter conseguido tirar o micélio reprodutivo, da parte que a gente vê, mas muito provavelmente ainda vão ter raizinhas essas hifas, no pão, na fruta, e a gente não vê, isso pode fazer mal pra gente. Em relação à nutrição desses fungos, então, como que esses organismos eles se alimentam? Então, a gente falou que os fungos eles possuem parede celular de quitina. E essa parede celular vai impedir o processo de fagocitose. Então, esses organismos não vão conseguir pegar o alimento e botar diretamente dentro da célula, por conta da parede celular, que é muito rígida e não permite essa movimentação. Então, como que esses fungos vão se alimentar? O que eles vão fazer é produzir enzimas igual a gente, que a gente produz no nosso estômago, no nosso intestino. Então, eles vão produzir enzimas, só que essas enzimas vão ser liberadas no substrato, no alimento. Então, se a gente pensar nesse morango que eu coloquei ali, o bolor ele vai emitir essas enzimas, as enzimas vão para o morango, e essas enzimas vão fazer o quê? Digerir. Então, a digestão vai ficar acontecendo ali no morango, até que tudo esteja bem quebradinho e o fungo consiga absorver. Então, os açúcares mais complexos vão ser quebrados e liberar glicose. E depois que essa digestão é feita, o fungo consegue, a partir daquelas hifas que a gente comentou, conseguem absorver esse produto da digestão. Então, a gente fala que a digestão nos fungos, ela é extracelular, então ela ocorre fora da célula, mas ela também é extracorpórea. Então, o fungo ele só libera as enzimas, o suco digestivo dele, espera elas fazerem o trabalho por ele e depois só absorvem o que sobrou. Bom, gente, em relação à reprodução desses organismos, eles podem se reproduzir tanto de maneira assexuada, então a gente não vai ter variação genética, o organismo mãe vai ser igual ao filho geneticamente. E a gente também pode ter a reprodução, que a gente chama de sexuada, que a gente vai ter uma variabilidade genética, então os filhos vão ser geneticamente diferentes dos pais. Então, começando pela reprodução assexuada, a gente pode ter 3 maneiras dela acontecer. A primeira é a fragmentação do micélio. Então, se a gente voltar nessa imagem, se a gente pensar, se eu retirar um pedaço do micélio, vegetativo ou reprodutivo, esse pedaço do micélio que eu retirei, ele pode dar origem a um novo fungo, a um novo cogumelo, que vai ser geneticamente igual ao cogumelo que eu retirei o pedaço. Tudo bem? A gente também pode ter brotamento, que é o que eu mostrei para vocês aqui nas leveduras. Então, a gente tem uma única levedura aqui, né, unicelular, e a gente começa a ter uma brotação aqui, então vai um novo brotinho, vai se formar, geneticamente igual à levedura mãe também. Então, eu coloquei aqui nesse esquema, a gente tem a célula mãe e o núcleo, e aí aqui a gente vai ter o brotamento de uma nova levedura, tudo bem? Então, também um tipo de reprodução assexuada, porque não vai ter troca de material genético. E por último, a gente pode ter formação de esporos, que a gente chama de esporulação. Então, eventualmente, esse chapéuzinho aqui do fungo pode produzir esporos, só que na reprodução assexuada, esses esporos vão ser formados por mitose, que é aquela divisão celular que gera 2 células filhas que são exatamente iguais à célula mãe. Então, de novo, a gente não tem variação genética, a gente não tem troca de material genético entre pai e mãe, a gente não tem uma variabilidade nesse sentido. Então, sempre que vocês ouvirem falar de reprodução assexuada, a gente está falando numa reprodução que é rápida, ela vai acontecer rápido, então a gente vai ter um número grande de indivíduos, né, de descendentes, mas a gente não vai ter variação genética, tudo bem? Então, tanto a fragmentação do micélio, como o brotamento, no caso das leveduras, ou formação de esporos por mitose, a gente considera a reprodução assexuada. Partindo para a sexuada, ela tem 3 etapas. Então, ela é um pouquinho mais complexa do que a sexuada, que cada um dos tipos tem uma única etapa. Tudo começa com a fusão de 2 hifas, né? A união de hifas que a gente chama de plasmogamia. Então, nesse esquema aqui que eu botei para vocês, eu tenho 2 hifas diferentes, provavelmente de fungos diferentes, e elas têm cada uma o seu próprio material genético, seu próprio DNA.
Primeira etapa, essas hifas se unirem. Então, elas vão formar uma única estrutura. Ainda os núcleos de cada uma não se fundiram. Então, a gente tem N e N, cada núcleo aqui separadinho. A próxima etapa, depois que essas hifas elas se uniram, a gente vai ter a união dos núcleos. Então, tanto o núcleo de uma hifa quanto da de outra vão se unir, formando um único núcleo. E aqui a gente já começa a ver uma variabilidade genética, né? Uma troca de informação genética. Por fim, depois que esses núcleos se uniram, formando um único, a gente também vai ter a formação de esporos, só que por meiose. Meiose é aquela divisão que vai gerar células com material genético um pouco diferente. Então, no nosso caso de seres humanos, é a divisão celular que vai ser responsável por gerar gametas, tanto os óvulos quanto os espermatozoides. E nesse caso, então, a formação dos esporos vai ser por meiose, o que vai conferir variabilidade genética. É diferente da formação de esporos por mitose, que a gente estava falando aqui na reprodução assexuada. E aí agora a gente pode ver um pouquinho da importância desses fungos na natureza. Eu costumo falar que nenhum organismo ele é inútil. Então, a natureza ela é um equilíbrio entre as diferentes formas de vida que a gente encontra. Então, vamos ver qual é o papel ecológico, né? Qual é o nicho ecológico, qual é a função do fungo na natureza. Primeira coisa que os fungos eles fazem, eles participam de uma relação ecológica muito importante, que são os líquens. Vocês tiveram lá no começo do cursinho uma aula de relações ecológicas e vocês viram mutualismo, que é quando duas espécies diferentes se unem e se beneficiam dessa união e elas não conseguem viver separadas. No caso do líquen, a gente vai ter a junção de um fungo e de algas que são unicelulares. Então, nesse desenho que eu coloquei para vocês, as algas são esses pontinhos verdes e todo o resto são os fungos. E eles vão se unir fisicamente ali, formando os líquens. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um líquen. Então, a gente tem o líquen verde aqui que eu estou mostrando com o mouse. A gente tem o líquen vermelho, que é um importante indicador de poluição. Então, os líquens vermelhos, eles só sobrevivem em locais que não estão muito poluídos. Então, se vocês verem o líquen vermelho, vocês são privilegiados de estar em um lugar que não é tão poluído. E o que acontece? Se eles estão ali unidos, formando essa relação ecológica, é porque os dois vão ter benefícios. Então, o fungo, ele vai conseguir fornecer água e sais minerais para a alga, porque ele tem essas hifas, então ele consegue absorver do ambiente água e sais, e ele fornece isso para a alga. E a alga, fazendo fotossíntese, consegue fornecer açúcar para o fungo. Então, ali tem uma troca, né? Um oferece uma coisa e o outro oferece outra. Então, líquens, nunca se esqueçam, é a junção de alga unicelular com fungos, e são importantíssimos indicadores ambientais. A segunda importância ecológica dos fungos são a formação de micorrizas. O que são micorrizas? São nódulozinhos que vocês conseguem perceber em algumas raízes de plantas, que é nada mais a raiz que se juntou a um fungo que estava ali no solo. Essa é uma relação benéfica. A gente tem fungos que fazem mal para plantas? Sim, a gente tem muitos fungos que vão matar uma planta. Mas a gente tem muitos fungos que também estão lá ao benefício da planta. Então, eles conseguem se unir, eles entram aqui até na raiz, né? A gente tem formas diferentes de formar uma micorriza. E o fungo, ele também vai fornecer água e sais, então ele vai ajudar a planta a absorver coisas do solo. E a planta vai conseguir fornecer também compostos orgânicos, é a mesma lógica das algas. As plantas fazem fotossíntese, produzem açúcar e dão esse açúcar em troca dessa relação. Então, o fungo dá água, que é importantíssimo para todos os organismos, e a planta dá açúcar para o fungo. E é muito importante para a agricultura, porque isso aumenta a produtividade. E as raízes ficam bem diferentes. Então, nessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, essa planta da esquerda, ela tem micorrizas, né? Então você vê que a raiz ela é bem mais grossinha, a gente consegue ver que ela é mais branca, né? Aqui, então, a gente tá tendo essa relação ecológica. E se vocês perceberem, essa graminha, ela tá bem mais desenvolvida do que essa aqui, que não tem micorriza.
Então, indicando a importância dessa relação ecológica. Outra coisa muito importante dos fungos é a importância econômica deles. Então, a gente se aproveita dos fungos, principalmente as leveduras, para produzir alimentos. Então, a gente tem produção de queijos, né, na base de fermentação. Então, principalmente, a gente consegue lembrar do gorgonzola, que ele tem ali fungo na sua composição. A gente pode pensar no fermento biológico, então, para produção de pães, muito importante, né? A levedura, que eu comentei com vocês. E a gente também tem a utilização de fungos para a produção de bebidas, como o vinho. Por quê? Os fungos, eles fazem uma coisa que a gente chama de fermentação. Então, por isso que o nome é fermento biológico, né? Eles vão fermentar alguma coisa. E no caso, é uma fermentação alcoólica. Por isso que a gente utiliza esses organismos para produzir vinho, por exemplo. Vamos ver como que é essa fermentação alcoólica. Basicamente, o fungo ele vai pegar o açúcar e produzir energia a partir dele, igual praticamente todos os organismos fazem. Só que esse é um processo um pouco mais simples do que respiração celular, que eu acho que vocês também já tiveram aula. Nesse caso da fermentação, ela vai acontecer no citoplasma do organismo e não vai utilizar oxigênio. Elas não precisam, igual a gente, respirar. Então, elas não precisam captar oxigênio do ar para poder produzir energia. O que elas vão fazer? Elas vão pegar a glicose, quebrar um pouco ela, vai liberar energia, né, o ATP, a nossa moeda energética, e nesse processo acaba sendo produzido etanol, que é o álcool que a gente pode utilizar para abastecer nosso carro, para formar bebidas e etc. Esse processo envolve enzimas específicas, eu não vou entrar em detalhes, mas é um processo de obtenção de energia um pouquinho mais simples que esses fungos fazem. Em relação à importância médica desses fungos, então a gente sabe que a gente tem fungos que são causadores de doenças. Doenças que são causadas por fungos, a gente pode chamar tanto de micopatias quanto micoses. Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma doença que é causada por vírus, a gente chama de virose. Do fungo, a gente vai chamar de micose, tudo bem? Então, acho que o mais comum, né, quando a gente pensa em micose, é micose de unha. Então, a gente pode ter um fungo crescendo na nossa unha. É muito comum no pé, porque o pé é uma região bem abafada, a gente usa meia, sapato. Acaba sendo uma região quente e úmida, e isso é muito bom para os fungos. Então, a gente pode ter fungo na unha, a gente pode ter fungo na pele. Então, a gente pode ter micoses de pele. Geralmente são umas manchas um pouco mais esbranquiçadas que a gente tem na pele. A gente tem outras doenças também que são causadas por fungos. Então, se a gente pensar na candidíase, a Candida albicans é um fungo que pode atacar as mucosas do nosso organismo. A gente também pode ter micoses em órgãos internos, e isso é muito preocupante, precisa ser tratado urgentemente assim que era detectado. Então, a gente pode ter um fungo infectando o nosso coração, nosso fígado. E cada um desses tipos de micose, cada uma dessas doenças fúngicas que falei para vocês, vai ter um tratamento diferente. Então, de acordo com a orientação médica, você consegue tratar todas essas doenças. Mas cada uma tem a sua especificidade. Outra importância médica desses fungos é para a produção de antibióticos. Isso é muito interessante. Então, a penicilina, ela foi o primeiro antibiótico produzido. E ela foi produzida muito sem querer. Eu acho essa história incrível. Foi um antibiótico que foi descoberto pelo Alexander Fleming. E como que isso foi descoberto? O Fleming, ele estudava bactérias. Ele estudava bactérias chamadas estafilococcus. E ele cultivava essas bactérias em placas, igual essas placas aqui. Acho que vocês já devem ter visto, né, esse tipo de cultivo de bactéria. Ele cultivava estafilococcus em placas, ele queria estudar, é uma bactéria bastante infectante. E por um acaso, todas essas placas dele acabaram sendo contaminadas com o fungo. E ele ficou muito chateado, né? Pensa, você fazer um trabalho de anos e anos e aquelas suas placas de cultivo de bactéria terem sido contaminadas por um fungo. A questão é que isso foi essencial. O Fleming percebeu
que ao redor do fungo, então, por exemplo, nessa primeira imagem, aqui onde eu estou apontando, é o fungo. Ao redor do fungo não crescia bactéria, porque bactéria cresce em tudo. Eventualmente ela vai ocupar a placa inteira. E ele percebeu que ao redor desse fungo não crescia bactéria. E ele percebeu isso em todas as lâminas, né? Todas as plaquinhas dele. Então aqui, toda essa parte aqui que eu tô apontando para vocês é bactéria. E esses pontinhos aqui mais escuros são os fungos. E ao redor do fungo não tá crescendo bactéria. O que o Fleming fez? Ele foi lá e coletou uma amostra dessa parte ao redor do fungo e percebeu que o fungo ele secretava uma substância que impedia o desenvolvimento das bactérias. Então, era uma substância bactericida, que é chamada de penicilina. Então, muitos fungos produzem essas substâncias que a gente usa como antibiótico. Então, aqui foi descoberto o nosso primeiro antibiótico. Foi muito sem querer, não era a intenção do Fleming descobrir, mas assim, mudou a humanidade, revolucionou a medicina como ela era feita. Bom, gente, a nossa aula de fungos era isso. Eu trouxe aqui uma imagem muito bonitinha para vocês de um cogumelo e um sapinho. Esse sapinho, ele gosta de viver dentro desse cogumelo. Geralmente ele acumula água e o sapinho fica ali muito bonitinho. Espero que vocês tenham entendido os principais conceitos da aula sobre fungos. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem me contatar, vocês podem me chamar no WhatsApp, deixei meu contato aqui. Vocês podem me encontrar no Facebook, mandar e-mail, como vocês se sentirem mais confortáveis. Bom, espero que vocês tenham gostado do assunto. Fungos são muito legais, a gente poderia ficar meses falando sobre esses organismos, mas infelizmente nosso tempo é curto. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Então, qualquer dúvida, podem me chamar.